Marcos capítulo 6, verso 31. Agora eu quero ver vocês aqui todo domingo, sentados nessa segunda fileira aí. Essa camisa rosa aí é para celebrar o Dia Nacional, Dia Internacional da Mulher. A Santa Ceia é marcada por a ideia de uma festa de amor. Amor não é promiscuidade, amor não é sexo. Amor é sacrifício, amor é entrega. Amor é atropelar o seu ego e fazer o que é certo. Eu estou com essa mensagem bem forte dentro de mim. Eu não sei se eu vou conseguir entregá-la inteira hoje, porque eu tenho uma ceia para ministrar. E eu quero terminar antes da meia-noite. Tem gente que já está assustada. Fica calmo, fica calmo. Mas essa é uma mensagem muito séria. Ela é crítica. Para nós que estamos vivendo agora, nesse tempo. Essa é a mensagem do hoje. A palavra do agora. Deus tem uma palavra para o agora. Pode ter muitos textos na Bíblia que são textos para uma estação, mas esse texto de hoje é uma mensagem para você atualmente. Você tem que aprender o que nós vamos ensinar hoje. Então, diz a Bíblia, e ele lhes disse: vinde repousar um pouco, vinde descansar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e que vinham. Procure na Bíblia Jesus no último sábado da sua vida antes da crucificação. Você não vai encontrá-lo. Onde ele estava? O que tem em comum Abraão, Moisés, Davi e Elias? O que esses homens têm em comum? Eles foram vencidos pelo estresse. Eles foram vencidos pelo cansaço. Os maiores homens da Bíblia foram vencidos pelo cansaço. Abraão disse para Deus: como eu vou ser pai de muitas nações se o único descendente que existe aqui é Eliezer? E ele nem é de fato um filho com o meu DNA. Abraão estava tão ansioso por ver a promessa cumprir, que ele deu uma mãozinha para a promessa acontecer. E quando a gente tenta ajudar a Deus para fazer o cumprir o que Ele nos prometeu, nós estamos operando na carne. Nós não estamos descansando. Foi o que aconteceu com Moisés, que ficou irritado e jogou as tábuas da lei no chão. Deus disse: tudo bem, foi muito zelo, eu compreendo você, o povo estava adorando o bezerro de ouro, ok. Mas depois ele pega a vara e fere a rocha 2 vezes, quando Deus disse para ele falar a pedra. Deus disse: Moisés, você se irritou, você se irou, você bateu na rocha 2 vezes e por conta disso você não vai entrar na terra prometida. O seu estresse, o seu cansaço te tirou da terra da promessa. O que dizer de Elias, que venceu os profetas de Baal, os 450 profetas do poste ídolo, e ouviu uma ameaça de uma mulher, uma feiticeira, uma bruxa, chamada Jezabel, e ficou aterrorizado, com medo, dentro de uma caverna, pedindo para morrer, e teve que ir embora antes do jogo acabar. Ele foi para o vestiário, foi substituído no meio do jogo, porque estava cansado, pedindo a morte. O profeta Elias estava cansado. O que dizer de Davi, que nos dias em que os reis faziam guerra, iam para a guerra, ele deveria estar em cima do cavalo com a espada na mão, porque aquele era o lugar da sua convergência, no lugar da sua convergência é o lugar do seu descanso. É o lugar da sua proteção, é ali que você funciona, é ali que você se regenera, é ali que você se restaura, é ali que você é restituído. Mas ele estava no palácio vestido de pijama e estava vendo uma mulher sem roupa tomar banho, e ali começou a sua tragédia.
O cansaço é o grande inimigo de todos nós, e especialmente dos homens de Deus. Deus sempre trabalha em ciclos. O sonho de Faraó, que José interpretou, tinha 2 ciclos. Um ciclo de 7 anos de prosperidade e um ciclo de 7 anos de fome, de necessidade, de escassez. Então José disse a Faraó: pegue os 7 anos de prosperidade, junte tudo que você puder e sirva os outros 7 anos o mundo com a riqueza que você conseguiu ajuntar nesses primeiros 7. Jacó trabalhou para Labão durante 2 ciclos pelas suas esposas. Trabalhou 7 anos por Lia, 7 anos por Raquel, e depois mais 6 anos se passaram, era o ano sabático, e ele tomou uma atitude. Diz a Bíblia: 20 anos permaneci em tua casa, dizendo ele a Labão, 14 anos se servir por tuas 2 filhas, 6 anos por teu rebanho, 10 vezes me mudaste o salário. Ele agora, no ano sabático, ele estava fazendo uma transição para uma nova estação. Entenda, eu estou lançando um fundamento. Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º, diz a Bíblia. O ciclo das festas bíblicas era por onde a vida da nação acontecia. Se você vê, Jesus foi crucificado na Páscoa, ele ressuscitou na Primícias, no Pentecostes o Espírito Santo foi derramado e possivelmente ele nasceu em tabernáculos. Eu acredito que sim. As festas bíblicas eram por onde a vida da nação corria. Haviam tempos determinados. Tempos determinados. Há um grande princípio sobre tempos determinados. O descanso da terra deveria ser respeitado a cada 7 anos. 6 anos deveria se semear e no 7º ano deveria a terra frutificar por si mesma. Não deveria se trabalhar no 7º ano. Era o chamado Shemitah, o ano do descanso. Diga comigo, o ano do descanso. Olha para o seu irmão bem no fundo dos olhos, veja se ele está cansado e diga: o ano do descanso. O Shemitah é um tempo onde o favor de Deus quebra a escravidão, os ciclos de derrotas e as perdas. Era onde todos os escravos seriam livres. Se alguém tivesse um escravo, no Shemitah, o escravo tinha que ser livre. Ele poderia ter por 6 anos, e a escravidão não era tão cruel como a escravidão que nós conhecemos, mas toda escravidão já é cruel. Mas ele deveria liberar o escravo no 7º ano, forro, livre. Então, o descanso encerra um ciclo para um novo começo, onde existe uma correção pessoal e coletiva das nações. Esses tempos determinados é onde mudanças mundiais acontecem no calendário. No ano do descanso, que é o ano da redenção, que é o ano da libertação dos escravos, de novos começos. Jesus disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a libertar os cativos. Ele está falando sobre um tempo de descanso, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Nesse tempo de Shemitah, as pessoas sobem e descem. Nesse tempo de Shemitah, as pessoas crescem ou diminuem, elas prosperam ou elas regridem. Isto é um dos significados da palavra Shemitah: subir ou descer. Nesse tempo de descanso, 3 áreas são atingidas: espiritualidade, governo e finanças. E a humanidade aprendeu a produzir idolatria nessas 3 áreas: espiritualidade, governo e finanças. Há uma associação constante na Bíblia entre idolatria e a recusa de se descansar. Idólatras são pessoas estressadas. Diz a Bíblia: cada um respeitará a sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha o contexto: não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. A associação entre idolatria e descanso. Eu estou lendo a Bíblia esses dias e vendo essa conexão sempre presente. Observe o padrão da tentação de Adão e de Eva.
A Bíblia diz que a mulher olhou para a árvore e disse que a árvore era boa para se comer, desejável para dar entendimento e agradável aos olhos. Boa para comer, nós estamos falando de finanças, estamos falando de recursos, estamos falando de materialidade. Agradável aos olhos é tudo aquilo que você deseja. Então nós estamos falando de alma, nós estamos falando de ter algum aspecto de influência dentro dessa esfera. E desejável para dar entendimento é ter acesso a coisas espirituais sem Deus. Há pessoas acessando o mundo espiritual sem Jesus. Olha para mim. O mundo espiritual, você não brinca com ele. O único caminho para se acessar a Deus é mediante Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, homem. A única forma de você acessar o mundo espiritual é por meio de Jesus. Fique claro. E diz a Bíblia, não haja em vós feiticeiros, agoureiros, não haja entre vós necromantes, nem quem consulte os mortos, porque todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então, o mesmo padrão da tentação de Adão e de Eva foi o padrão da tentação de Jesus. Na tentação, transforme essas pedras em pães, bom para comer. Era a ideia de suprir uma necessidade momentânea à custa de um princípio. Eu estou precisando suprir e eu posso quebrar um princípio a fim de chegar onde eu quero ir. Jesus. Depois nós temos tentar o Senhor em busca de prestígio. Atira-te daí de cima, porque aos seus anjos dará ordem. Gente fazendo a sua van premier, autopropaganda, autopromoção. É incrível como as pessoas hoje estão fazendo publicidade de si mesmas. A idolatria de um desejo, ou de um sentimento, ou de uma vingança. E por último, se prostrar e te adorares, te darei os reinos desse mundo. Significa poder e autoridade a todo custo, por meio da adoração. Você se prostra diante de um ente espiritual, de um valor espiritual, e você está conquistando coisas mediante isso, mas isso sempre vai dar ruim, vai dar mal, vai acabar mal. Então nós temos aqui governo, religião e finanças que são afetados justamente no ano do descanso. Eu quero informar você que justamente o ano 2022 é o ano Shemitah no calendário judaico. E quando você coloca a sua confiança nas finanças, no dinheiro, você não reconhece a origem dos recursos, você está cometendo um suicídio espiritual. Diz a Bíblia em Deuteronômio 8, não digas no teu coração, a minha força e o meu poder e o meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a aliança que sob juramento a teus pais hoje se vê. Você sabe, diz a Bíblia que o tempo do cativeiro seria de 70 anos. O tempo em que o povo foi levado para a Babilônia, o tempo exato em que eles ficariam presos na Babilônia, seria de 70 anos. De Jeremias, está na Bíblia. Vamos lá? No primeiro ano do reinado, do seu reinado, eu, Daniel, entendi, Daniel 9:2, pelos livros, que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Diga comigo, 70 anos. 70 anos. Por que Daniel chegou a essa conclusão? Onde ele tirou esse texto de que Jeremias havia falado de que o cativeiro seria de 70 anos, e por quê? 10 ciclos de 7 anos o cativeiro da Babilônia. Por quê? Durante 70 anos sabáticos, eles não obedeceram à lei do descanso. E Deus disse, os anos que vocês não descansaram, vocês serão escravos. 70 anos.
Vamos ler o texto de Jeremias. Eu li esse texto esses dias, foi uma experiência incrível. Assim me disse o Senhor: vai e ponte a porta dos filhos do teu povo, pela qual entram e saem os reis de Judá, como também a todas as portas de Jerusalém. E diz-lhes: ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá, e todo o povo de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por essas portas. Assim diz o Senhor: guardai-vos por amor da vossa alma. Não carregueis cargas no dia do sábado, nem a introduzais pelas portas de Jerusalém. Não tireis cargas de vossa casa no dia de sábado, nem façais obra alguma antes. Santificai o dia de sábado, como ordenei aos vossos pais. Mas não atenderam, não inclinaram os ouvidos, antes endureceram a cerviz para não me ouvirem, para não receberem disciplina. Se deveras me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas da cidade no dia de sábado, e santificar no dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, então pelas portas dessa cidade entrarão reis e príncipes, e se assentarão no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, e essa cidade será para sempre habitada. Virão das cidades de Judá e dos contornos de Jerusalém, da terra de Benjamim, das planícies, das montanhas e do sul, trazendo holocaustos, sacrifícios, ofertas de manjares e incenso, oferecendo igualmente sacrifícios de ações de graças na casa do Senhor. Mas se não me ouvirdes, e por isso não santificardes o dia de sábado, e carregardes alguma carga, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, a qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. E você pode ler o livro de Jeremias e você vai ver que a questão que Deus estava dizendo é que eles ficaram cansados. Eles não obedeceram o mandamento do descanso. E isso trouxe idolatria. Eles ficaram vendidos, entregues. E o juízo veio a Israel porque eles não guardaram o descanso da terra. Vocês não deixaram a terra descansar por 70 anos. 70 anos, então, será o tempo do cativeiro. E é um padrão histórico no mundo onde crises financeiras e períodos de prosperidade acontecem de 7 em 7 anos. Eu poderia mostrar isso mais extensivamente, mas vou ser resumido com você. Primeiro, em 1930, nós tivemos a Grande Depressão dos Estados Unidos, 29 e 30. Em 1937, nós tivemos a Conferência de Munique, que foi a abertura para aquilo que veio a ser posteriormente a Segunda Guerra Mundial. Em 1945, acabou 7 anos e terminou a guerra com as tropas aliadas desfilando vitoriosas. Em 1972/73 foi a crise do petróleo, a inflação e a guerra do Vietnã tinha tido os Estados Unidos como perdedor. No ano 2000/2021 foi o estouro da bolha das empresas da internet. E no 11 de setembro você sabe o que aconteceu. Isso em 2001. 7 anos depois, nós tivemos o estouro da bolha imobiliária, onde o índice Dow Jones teve queda de 777 pontos. Deus estava visitando a ganância e a avareza das pessoas. De ciclos em ciclos, Deus vem para visitar. O rei vem ao campo, diz a Bíblia, no mês de Elu, e ele vem avaliar as nossas obras. E ele vem saber se nós estamos agindo corretamente para nos recompensar ou agindo equivocadamente para nos punir. Deus vem fazer acertos na terra, ele é o rei da terra. Então ele vem colocar ordem no mundo. E ele diz: descanse e confie. Ei, você está solteiro? Descanse e confie. Ei, você está com pouco dinheiro? Descanse e confie. Ei, você está com muito dinheiro? Descanse e confie. E o texto diz: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Mas vocês não quiseram. Deus disse a eles para confiar e descansar. Nós podemos descansar na promessa que nos foi feita, ou podemos fazer filhos na carne. Vamos fazer na carne, vamos fazer no braço, vamos fazer fluir o que não quer fluir, vamos arrombar as portas, vamos manipular, vamos controlar. Nós podemos
ter a provisão de Deus no seu tempo, ou podemos transformar pedras em pães. Nós podemos esperar os anjos nos servir, ou podemos fazer mágica para conseguir o que queremos. Nós podemos esperar a sucessão profética, ou nós podemos tomar a recompensa da cura de Naamã, como fez Geazi, que foi pegar o que não era seu e pegou a lepra de Naamã sobre si. Ele era o sucessor da cadeia profética. Nós temos Elias, nós temos Eliseu, e agora vamos ter quem? Ninguém. Porque ele lançou mão do que não era seu, e o seu DNA se comprometeu. Ele não estava no descanso de Deus, ele não estava na espera de Deus, ele não estava na confiança de Deus, sabendo que no tempo certo Deus honra aqueles que nele aguardam. Ó, se fendesses os céus! E descesses, ó, se os montes tremessem diante da tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazer notório o teu nome aos teus adversários, porque não se ouviu com os ouvidos, não se percebeu com os olhos, desde a antiguidade não se viu um Deus como tu, que trabalha a favor dos que em ti esperam. Espera no Senhor, confia nele e habita na terra, e serás bem-sucedido. Esperei confiantemente no Senhor, ele inclinou seus ouvidos para mim, tirou-me de um poço de perdição, de um charco de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou-me os passos. Ele é a esperança de Israel, mas há tantos colocando a sua esperança em tantas outras coisas, e usando tantos artifícios para chegar onde quer chegar. Isso é falta de descanso, isso é colocar os pés entre as mãos. Isso é a ansiedade que vai roubar de você as melhores coisas. Gente ansiosa. A avidez por dinheiro e sucesso é idolatria. Sem descanso, nós corremos o risco de servir diversos deuses. Servimos Mamon, que não é um ídolo físico, mas um ídolo do coração. Idolatria é dar à criatura o que é do Criador. Quando algo toma o seu coração e toma o centro dele, ele está vivendo como um Deus dentro de você, e é uma idolatria que nasce no coração. E diz Paulo aos Coríntios: portanto, meus amados, fugi da idolatria. É a idolatria do coração. Criamos nossos ídolos conforme a nossa imagem. Fabricamos ídolos em nossos corações. Filho do homem, diz Ezequiel, esses homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Eles não têm acesso à minha presença, ao meu conselho. Eu não lhes dou a oportunidade de chegar até mim, porque os seus corações estão com outros ídolos, repletos de outras divindades. E diz o apóstolo João: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E os ídolos de hoje são diferentes das imagens de escultura dos cananeus, dos babilônios, dos egípcios. Guardar do ídolo nesse texto é proteger-se como um agrupamento militar, um exército defendendo seu território. Por isso é necessário se libertar da insatisfação, gente que vive insatisfeita, não ser dominado pelo desejo insaciável de coisas. Desejo insaciável. Você tem tantos motivos para agradecer o que você tem. Veja o que nós acabamos de ver: um povo sem pátria, despatriado, um povo que saiu fugido da sua terra, e hoje você está aqui nesse país e você tem liberdade, e nós vamos continuar tendo. A idolatria surge da incapacidade de romper os ciclos. Então você dá uma volta e você começa a entrar no cinismo. Você não consegue romper aquele limite e você se entrega. As crises e a escassez de recursos tentam conduzir os homens a buscar socorro em algo ou alguém, em vez de primeiramente em Deus.
O Dr. George Otis Jr. fez um documentário incrível sobre a construção das fortalezas espirituais no mundo. Ele disse que as pessoas migraram das terras e chegaram às montanhas e tiveram limites atingidos nas suas vidas, então clamaram às divindades a fim de que elas os socorressem, e assim elas fizeram pactos, alianças por gerações com esses deuses que são transmitidos através das festas sagradas, que são comemoradas de geração em geração, ano após ano, pelos seus descendentes, que é o realinhamento da sua prole, da sua descendência com as entidades que foram invocadas no momento limite que eles viveram, porque eles não conseguiram adorar o Criador, mas adoraram a criatura. Então nasceram os deuses do sol, da lua, das montanhas e as entidades todas de todos os panteões. Diz a Bíblia: não fareis para vós os outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra para vos inclinares a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumprides, então eu vos darei as vossas chuvas ao seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. Veja a associação mais uma vez, e ela está sempre presente, da mesma forma, continuamente. Porque recusar descansar fará você produzir ídolos. Ídolos que são desejos. Idolatrar suas necessidades. Eu preciso. Você precisa disso mais do que precisa obedecer? Idolatrar um ser humano, pessoas apaixonadas, que colocam o ser humano, e essas músicas românticas, boa parte delas fazem isso, coloca o ente, a pessoa, a criatura no lugar do Criador. Você pode viver sem ela, você pode viver sem ele, você não pode viver sem Deus. Então diga para ela: é muito bom estar com você, eu de fato te amo, me sacrifico por você, mas você não é a razão da minha vida. Idolatrar pessoas, idolatrar líderes. Tem líderes que têm essa carência afetiva de ser adorados. Eu não estou falando de honra, eu estou falando de idolatria a personalidades. Idolatrar dinheiro, idolatrar poder. A bênção está relacionada ao favor para aqueles que cumprem princípios espirituais. E a Bíblia diz: havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Deus abençoa e prospera aqueles que observam os seus sábados. Eu não estou falando do sábado como um dia específico, mas um dia da semana que você tem que desestressar, que você tem que dizer: Deus, toma conta de tudo, porque eu trabalhei 6 e agora é contigo. É preciso entrar no alinhamento com o ciclo do descanso. É preciso confiar o suficiente para dizer: Deus, agora é contigo, porque eu fiz a minha parte. Deixar de descansar é deixar de andar por fé, é andar por cobiça, é andar por amargura, é andar por vingança, por medo. Descansar e confiar é um princípio, está em toda a Bíblia. Ficar ansioso e atirar para todo lado é errar o alvo, e errar o alvo é o significado da palavra hamartia, que é o sentido verdadeiro de pecado. Pecado é errar o alvo. Quando nos recusamos a entregar a Ele as coisas e controlamos tudo, nós ficamos cansados. Ei, você não consegue controlar tudo. São muitas variáveis, e para controlar isso você vai manipular. Você vai entrar em linhas que não são suas. Você tem que descansar e reconhecer a sua perenidade. Você não é onipresente, onisciente, onipotente. É hora de você acabar com a sua sina, com o seu complexo de divindade. Dê um sorriso para você, irmão. Esta é a hora de descansar de toda autopretensão.
autoglorificação, autopromoção, senão viveremos cada vez mais frustrados e com a alma cansada. A alma cansada é aquela alma carregando fardos. Deus diz: não leve os fardos no sábado, lança sobre ele toda a sua ansiedade. Veja a palavra, lançando sobre ele. Lançar não é soltar, deixar, lançar é arremessar. Mas não, eu vou resolver. Você não consegue resolver, você precisa dele. Então diz a Bíblia: falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus, saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Sabe, essa mulher de Sunem, a sunamita, foi avisada de que haveria um ciclo de 7 anos de juízo, 7 anos outra vez. A idolatria de Israel teria que ser visitada. Eles estavam adorando ídolos. Então avareza, deslealdade, corrupção, desonestidade trouxeram julgamento sobre a terra. Há tantos textos que falam: a terra está ferida, ela está encharcada de patologias, toda a cabeça está doente, desde a planta do pé até o último fio do cabelo. As mentes estão adoecidas, a terra está doente. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Então a apostasia de Israel trouxe uma conta. A fatura sempre chega. Mas a sunamita não tinha que pagar. Isso é incrível. Assim como Israel não iria experimentar o julgamento do Egito. Veja, Deus estava fazendo distinção entre um povo e outro. Está na Bíblia. Diz lá sobre o texto de Êxodo, falando dos hebreus na terra de Gósen: do contrário, se tu não deixares de ir o meu povo, Faraó, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo, amanhã se dará esse sinal. Deus diz: eu vou fazer distinção, o juízo virá, mas não atingirá aqueles que estão à sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo, descansando. Assim como Deus promete fazer separação entre os ímpios e os seus filhos, Malaquias diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e aquele que não o serve. Isso está em toda a Bíblia. E no Shemitah, muitos sobem e muitos descem. Você vai ver esse ano muitos descerem. Você vai ver esse ano muitos subirem. Este é um dos significados da palavra Shemitah, subir e descer. Voltemos a Sunem. Eu estive lá em Sunem, anos atrás, em Israel. Vou agora em maio. Sunem significa descanso, ou duplo descanso. A cidade de Sunem ficava localizada nas terras de Issacar. Issacar era a terra dos videntes, dos profetas. Eles conheciam os tempos e as estações, e sabiam sobre os ciclos, o início e o final de cada ciclo. Agora, por que tanta gente havia em Israel? E o profeta Eliseu diz somente a sunamita sobre a situação da fome. Por que o profeta avisou e instruiu essa mulher? A chave do porquê está no texto de 2 Reis capítulo 4. Eliseu dissera ao seu moço: diz-lhe, eis que tu tens nos tratado com muita abnegação. Diga, abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito
no meio do meu povo. Ela tinha construído uma casa, um quarto para o profeta passar por ali e hospedar-se todas as vezes que ele fosse por ali. Ela tinha abrigado um homem de Deus, um verdadeiro homem de Deus. E o homem de Deus diz: eu quero fazer algo porque ela me fez algo. Ela me deu a oportunidade de abençoá-la. Ela tem uma bênção com causa. Se existe a maldição sem causa não se cumpre, a bênção com causa se cumpre. Amém. Então ela me deu um motivo para abençoá-la. E o profeta liberou uma palavra sobre um filho e o filho nasceu, você conhece. Mas a palavra que ele usa, tu tens nos tratado com abnegação, significa estar disposto ao sacrifício para que a vontade de Deus se estabeleça. Abnegação é justamente esse espírito despretensioso. Questionada sobre o que queria, sua resposta foi: habito no meio do meu povo. Ela teve com o profeta uma relação livre, sem trocas. Mas quando o menino nasceu, que havia sido profetizado pelo profeta, e depois no campo sofreu uma insolação, não sei do que morreu, ela foi até o profeta porque ela tinha um crédito em conta para sacar o seu cheque. Ela disse: eu não lhe pedi, e você me lançou a palavra, e meu filho está morto, o que você vai fazer? O profeta disse: deixe comigo, você tem uma bênção com causa. Ele foi lá, ressuscitou a mulher, e depois daquilo ela não era mais chamada de a sunamita. Depois do milagre, ela ficou conhecida como a mulher que o profeta ressuscitara seu filho. Eu quero lhe dizer que você será conhecido pelo nome dos milagres que vão acontecer na sua vida. As pessoas vão dizer: aquele ali é aquele que superou, que soltou, que se ergueu, que se levantou, é aquele que foi curado, é aquele que foi liberto, é aquele que foi livre, é aquele que foi transformado, é aquele que foi abençoado, é aquele que está vivendo poderosamente. Então, falou Eliseu àquela mulher, olha o nome, a mulher agora é: cujo filho ele restaurará a vida, dizendo: levanta-te, vai com os da tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Então a vida gira, e muita água rola por debaixo da ponte, e é hora da mulher voltar. Então ela chega e encontra a sua terra ocupada por outros moradores. E ela vai justamente no timing, no tempo certo. E a Bíblia diz, vamos lá, deixa a Bíblia falar. Ao cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. E no exato momento, na exata bate-hora, no exato bate-canal, uma janela Kairos se abriu. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conte-me, peço, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: olha aí, rei, o meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Então ela foi restituída de suas terras e da colheita de todo o ciclo dos 7 anos. Eu quero profetizar sobre a sua vida essa noite uma restituição de um ciclo de 7 anos sobre você. As coisas perdidas nos últimos 7 anos virão até você te encontrar neste ano de descanso, nesse ano Shemitah. Me ajuda! Como que ela conseguiu isso? Ela fez alguma coisa para conseguir isso? A sua performance garantiu isso? Não, ela descansou numa promessa, ela confiou numa palavra. Senhoras e senhores, Deus está no governo, não o homem.
Senhoras e senhores, Deus é o Senhor e juiz de toda a terra. E de ciclos em ciclos Ele vem ver as nossas obras. E Ele vai passar pelos palácios e os tribunais, e vai encontrar pessoas e vai inquiri-las. O que vocês estão fazendo com o poder que é meu? A sua justiça aparece em ciclos de 7 anos para tratar com os mordomos do que lhe pertence. Todos só são mordomos daquilo que não lhes pertence, porque o poder pertence a Deus. Esse é um grande princípio de Deus vir pedir contas. Está em toda a Bíblia. Leia a Bíblia e veja. Um homem montou uma vinha e colocou nela uma sebe, secou-a com lagar, entregou aquela vinha, arrendou-a a alguns homens e enviou os seus mensageiros a fim de receber o fruto daquela vinha. E aqueles homens bateram, espancaram, depois enviou o seu filho, eles mataram e disseram: tomemos-lhes a vinha e nos apossamos dela. E aí Jesus pergunta: o que fará a esses homens maus? E os discípulos respondem: tomará aquela vinha daqueles homens maus e dará aos homens corretos que vão lhes restituir os devidos frutos. Então, diz a Bíblia que Ele dissolve as autoridades dos reis e uma corda lhes cinge os lombos. Então diz a Bíblia que Ele quebranta os fortes sem os inquirir e põe outros no seu lugar a seu bel prazer. Então diz a Bíblia que por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. Então diz a Bíblia que é Ele quem muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Então diz a Bíblia que Ele tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todo líder tinha que repousar sobre ele um lugar para extravasar, um lugar para reclinar a sua cabeça, um lugar para descansar. Eu tenho visto líderes enlouquecer. O poder enlouquece pessoas. Não é à toa que os Césares, boa parte deles ficaram malucos. Um líder tem que conseguir descansar sua alma em um lugar seguro. O resultado de não conseguir repousar sua cabeça é uma alma cansada. Diga comigo: alma cansada. Alma cansada. Quantos lembram do hino? Alma cansada, não espera em Deus. Eu sei a sua idade, irmão. A alma cansada é para muitos que eu estou falando aqui essa noite. Daí a necessidade de aparecer e ser o suprassumo, botar tudo em perspectiva, ser uma autoridade, essa sina por reconhecimento, por adoração. Nabucodonosor entrou nessa. E entrou por conta disso em um ciclo de 7 anos de loucura. Diz a Bíblia que ele estava nos jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E ele disse: não é esta a Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com os seus zigurates, com as suas portas formosas, a glória do caldeu. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a minha própria glória e majestade. E a Bíblia diz que um sentinela, entenda, existe essa figura bíblica, parece desenho animado, é o vigia. O vigia está ali e bingo! Vai ficar doido, vai passar 7 anos, suas unhas vão crescer, haverá uma mudança
física, epigenética nele. Ele vai se transformar em algum ser. Por 7 anos vai pastar feito um animal no campo, para saber que o poder verdadeiro pertence a Deus. Os homens receberam emprestado e vão prestar contas de tudo aquilo que fazem com aquilo que lhes foi oferecido. Então, está o texto em Daniel capítulo 4, eu vou ler. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real, a cidade da Babilônia. Obrigado pela ajuda. Falou e disse o rei: não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, e desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o seu reino. Serás expulso dentre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, e farto-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas: o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quiser. Quando nós estamos em posição de mando e não descansamos em Deus, nós somos seduzidos pelo poder. E nós achamos que é sobre nós. Quando nós não reconhecemos que o poder é dele, nós dizemos palavras como: edifiquei meu grande poder para a glória da minha majestade. E Herodes não quis dar a glória para Deus, e a Bíblia diz que ele foi comido pelos bichos, pelos vermes. Então diz os Salmos: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Mas, contudo, entretanto, todavia, porém, aos seus amados Ele dá enquanto descansam. Então, enquanto você estiver dormindo nessa noite, Deus vai estar agindo por você. Enquanto você estiver descansando esses dias, Deus vai estar operando onde você não pode operar, vai estar indo onde você não pode ir. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, habitar e descansar, crer e confiar. Mas, e agora termino. Mas o inimigo fará tudo para que você haja na carne. Ele está te empurrando para se mover na carne. Ele está te empurrando para você fazer as coisas na carne. O inimigo fará tudo para que você não descanse em Deus, para que você não descanse na promessa dele e fica aí atirando para todo lado. No ano do descanso, você não semeia, você espera crescer, e você vai ver o que Deus vai fazer. Deus quer trocar nossos jugos pesados. No 7º ano, os escravos eram livres, e a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diga: Jesus me libertou, e eu sou livre. Diga: Ele é o libertador da minha alma. Refrigera minha alma por amor do teu nome. Guia-me mansamente às águas de descanso, às águas tranquilas. No final de cada ciclo, ele vem para romper com as algemas ocultas em nossas emoções. Então você tem padrões de visitações do seu passado, acusações de coisas antigas, que tentam invadir sua vida e prejudicar. Coisas, contas, faturas que já foram pagas. Então, há pessoas aqui, arrastando suas correntes,
Gente que por onde passa está arrastando correntes. Prisões emocionais, prisões espirituais, prisões financeiras. Avidez, o desejo de ter, o afã de possuir. Louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Você precisa descansar. Descansar da necessidade de aparecer. Descansar da necessidade de ser alguém. Descansar da necessidade de ser amado, ser aceito, parecer forte, ser espiritual. Essa fachada cansa demais carregar. Cansa. Tentar parecer, ser ou parecer, eis a questão. O jugo da religião é muito difícil de carregar. Vestes compridas, exigências pesadas, exortações, punições. Assina do exortador, vigia, vigia, vigia. Ninguém pode ficar feliz perto de mim porque eu estou triste. O jugo de Mamon é muito pesado. O afã de mais, a necessidade de ganhar sempre, acumular, juntar. Eu tenho questionado pessoas: para que você quer mais? Você já pode viver o resto da sua vida sem precisar trabalhar. Para que você quer mais e mais e mais e mais? Certamente ele quer ser cobrado mais e mais e mais, porque vai dar conta de tudo. Foi o siderurgista Andrew Carnegie, que tinha uma fortuna de 200 milhões de dólares, que hoje, né, seriam muito mais. Ele era um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, que ele descobriu, a ficha caiu, que ele ia morrer com esse tanto de dinheiro. Ele disse: opa, eu vou para o inferno sem parada. E ele começou a distribuir tudo, dizendo: eu vou morrer quebrado, mas quero acertar as contas, porque o dinheiro não é simplesmente um benefício, é uma responsabilidade. Se Deus te deu dinheiro, Ele está dizendo: você é absolutamente responsável. Dá um sorriso para o irmão do seu lado. Fala assim: você quer mais dinheiro? Eu quero, pode vir. Eu sei o que fazer com ele. Mas, senhoras e senhores, isso tudo adoece a alma. Isso tudo nos deixa muito cansados. Eu tinha mais para falar. Fiquemos de pé. Levante suas mãos hoje e sossegue. Sabe, uma das grandes mensagens que Deus me deu tempos atrás foi um salmo que tem sido um consolo para mim. Há tantos, né? Volta o teu sossego, ó minha alma. Volta o teu sossego. O diabo está te ameaçando. Volta o teu sossego. Você está vendo um futuro diferente, você está com medo. Volta o teu sossego. O diabo está te atacando, você tem ansiedades e perturbações. A Bíblia diz que um dos julgamentos sobre o povo, quando eles não descansavam, era vir um terror. Um terror. Eu vos afligirei com terror. E terror é um medo que você não consegue controlar, que te controla, Tem pessoas com terrores noturnos, tem pessoas com síndromes de pânico, tem pessoas controladas por medos. Ei, olhe para mim. Você precisa descansar na promessa que Deus tem para você. Para de tentar manipular para chegar onde você quer. Deixa no fluxo. Vai acontecer. Menos força. Só conduz. Só leva. Vamos. Não manipula. Você é diferente. Você é chamado para ter outra atitude. Você é esses que Deus vai fazer separação. Olha, aquele ali eu trato de maneira especial. Ele é meu. Aquela terra, a praga não vai chegar nela. Eu vou fazer diferença entre a tua casa, Faraó, e a minha casa. Levante as suas mãos hoje.
Levante as suas mãos, feche os seus olhos e simplesmente se entregue. Simplesmente se renda. Para de lutar.